O LagoCast Brasília de hoje recebe Rafael Jesus. Atualmente, missionário em Londres, pastoreia o Legacy London. Rafael carrega o nome Jesus por ficar conhecido pelas inúmeras e excelentes interpretações de Cristo. Além disso, é professor de teologia e autor do livro Kingdom, dele, por ele e para ele. Senhoras e senhores, com vocês, Rafael Jesus. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao LagoCast Brasília, mais um episódio aqui do podcast oficial da Lagoinha na capital federal. Hoje, a nossa conversa, nosso bate-papo vai ser com ele, que você já viu na thumbnail, já viu na apresentação, você já sabe quem é, o nosso pastor e professor Rafael Jesus. E aí, glória a Deus. Obrigado. Feliz de estar aqui com vocês. É uma honra recebê-lo aqui, viu? Sempre muito bom estar em Brasília, né, cara? Brasília é uma casa, né, que a gente tem aqui também. É sempre muito especial todas as vezes que a gente pode estar aqui ministrando junto e tal. E ó que eu já tive de criança a adulto, né, aqui, né? Tanto nas aulas do Carisma, tanto quanto com os adolescentes, jovens. Sempre sou muito bem recebido. É, porque Rafael Jesus é uma figurinha carimbada aqui, não tem jeito. Vai ter um congresso, chama o Rafael Jesus. Vai ter aula do Carisma, vai ter aula do Carisma para os adolescentes, chama o Rafael Jesus. Eu tenho bastante abertura aqui, é muito engraçado, porque Brasília sempre me recebeu de braços abertos, né? E aí acaba vindo para tudo, né? A primeira vez que eu vim, obviamente, foi para dar aula no Carisma, e no seminário, e já foi assim algo incrível, assim, o que Brasília está vivendo, o que o Carisma Brasília está vivendo. Verdade. É algo extraordinário, assim, né? E eu acho que eu fui um dos primeiros professores a vir. Foi. E sempre assim, né? Sempre com aquela abertura. Então os alunos vão se formando, né? E os alunos são líderes, né? Então acaba nos chamando para estar nos seus ministérios, né? Então Sim. Eu tive agora, por exemplo, no camp do Legacy, foi, cara, surreal o que aqueles meninos estavam vivendo ali naqueles 3 dias, cara. Surreal mesmo aquilo que Deus está fazendo. E graças a Deus, né? Que a gente está aqui podendo servir, compartilhar aí. Eu fui aluno seu na primeira turma do Carisma, que eu tava lá. Nossa, verdade. Foi bem bacana. E aí, quando avisaram assim, não, o pastor Esdras não vai ministrar no domingo, vai ser o pastor Rafael Jesus. Eu falei, mas que horário? Não, vai ser de manhã à noite. Eu falei, então, glória a Deus, a gente tem que trazer ele pro podcast, não tem jeito. É isso, graças a Deus deu certo, né, cara? Não, com foi essa correria. Desafiador, mas deu certo, glória a Deus. Mas deu certo, glória a Deus. A característica nossa aqui é um pouco desafiadora nesse sentido, porque todo mundo que vem a gente traz. A gente tenta trazer, na verdade. Tem horas que não dá, né? Mas aqui na Conferência do Espírito Santo a gente conseguiu trazer alguns dos ministros, né? E vieram aqui. Então, assim, a gente... É corrido, a agenda é muito difícil, porque... Dessa vez eu vim muito corrido, né? Eu cheguei já no sábado, né? E fiquei domingo e já correndo também, voltando para São Paulo, um monte de coisa para fazer. Então, dessa vez foi mais corrido. Geralmente eu fico um pouco mais de tempo, né? Mas dessa vez foi ainda mais deu certo, glória a Deus. E essa veia missionária que você tem, assim, sempre foi assim ou você começou... Cara, sempre foi assim. Eu sou de uma igreja, né? Com muita... a minha origem de uma igreja Assembleia de Deus, né? Uma igreja pentecostal, uma igreja mais dessa pegada pentecostal. Mas a minha igreja, o nome da igreja no Rio era Missionária Ebenezer. Então você imagina, né? Sim. Já é uma igreja extremamente voltada para missões. Meu pastor, um cara incrível, que infelizmente já nos deixou, mas ele sempre foi, ele sempre fez muita missão. Sim. Missão local, né? Então eu lembro, por exemplo, com 9 anos de idade, eu subi no morro para evangelizar durante as férias de julho. Então a gente tinha um projeto chamado Geração Eleita. Então a gente pegava as nossas férias de julho ali, aquelas 2 semanas, e doava para a igreja. Então a gente ficava literalmente todos os dias, de manhã, a gente chegava, fazia uma consagração, saía para evangelizar na rua. Voltava, almoçava, tinha um culto ali, voltava para evangelizar na rua. E no final, a gente voltava para a igreja e fazia um fechamento todo dia na rua. E, cara, isso desde sempre. Então, com 9 anos de idade, eu lembro de eu batendo na casa lá, né? E falando, como é que é? A gente é crente e tal. E com 9 anos de idade, sabe? Ter essa realidade. Então, a gente ia para... Eu sou do Rio de Janeiro, né, natural do Rio, então muitas comunidades ali em volta da nossa casa ali, da nossa igreja,
a gente fazia. Então, cada ano a gente escolhia um lugar dali para a gente poder evangelizar, para a gente poder estar fazendo essa missão. Então, sempre tudo que eu fiz teve a ver com missão, com evangelismo. Tanto que, para mim, foi difícil entender o mestre. Quando eu cheguei no seminário, eu sabia que eu era evangelista, não tinha dúvida nenhuma. A minha identidade estava muito firmada nisso, eu não precisei me descobrir no seminário nesse sentido. Mas quando finaliza o seminário, que Deus ele vai abrindo um leque ministerial, e eu começo a ser usado de maneira que saía da minha zona de conforto, para mim foi difícil entender isso. Como mestre mesmo, eu lembro que era muito engraçado, que eu me apresentava assim, eu dizia assim, ó, eu sou evangelista e eu estou mestre. Porque eu não me vestia, né, da questão. Eu falei, não, estou passando um tempo aqui, estou fazendo isso aqui. Até o dia que eu entendi que, na verdade, Deus ele tinha aberto mesmo esse leque. Então, eu sou mestre. Eu sou evangelista, mas eu sou mestre. Então, foi engraçado ter esse crescimento, assim, inclusive ministerial, assim. Mas a missão sempre teve a ver. Então, mesmo como ensino, como mestre, tudo que eu faço há 12 anos, por exemplo, depois de ser ordenado, depois de estar em Lagoinha, no contexto Lagoinha, como missão. Então eu venho para Brasília aqui, é claro, para ensinar e tal, mas sempre tem a ver alguma coisa com missão. Então eu sempre estou envolvido com alguma coisa missionária, eu sempre estou envolvido com algum contexto missionário da localidade. Então eu sou muito envolvido, né? Então eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu vim em Brasília aqui, a gente fez um impacto na Praça dos Três Poderes. Sim. Entendeu? Então sempre tem a ver. Às vezes não é nem combinado, acaba surgindo e acaba dando certo. Mas aí se você diz que desde os 9 anos você já fazia isso, então você ou nasceu na fé ou converteu ali a família, como é que foi? A sua família também, seus pais? A minha família toda é cristã, né? Por conta da missionária que é minha mãe, né? Minha mãe foi a primeira evangélica da minha casa. Era uma casa de católicos, né? Meu pai era um desviado da Assembleia de Deus de muitos anos, quase a vida inteira. Foi criado na igreja, mas na idade adolescência, ali para a juventude, se desviou. E minha mãe católica, muito católica, era filha de Maria, estava estudando, as pessoas achavam que ela ia ser freira e tal. E com 39 anos ela conhece meu pai. Ela casa com meu pai com 39 anos. Sim. E ela me teve com 41, eu sou filho único. Olha, né? aí. E quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai passando uma dificuldade muito grande, perdeu o trabalho, e falou assim, filho, eu preciso ir numa igreja. Eu preciso que um pastor me ore. Sabe aquela coisa bem assembleana, né? Eu preciso que alguém ore por mim para que as coisas se abram aqui, porque está tudo fechado. E ela aceitei na igreja com meu pai só para aquela oração. A minha mãe, nesse dia, aceita Jesus. Em 1 mês ela se batiza. Nesse primeiro ano ela já estava dando aula na escola dominical. Uau. O meu pai demora ainda 11 anos. Quando eu tenho 11 anos que ele volta para Jesus. Mas a minha mãe foi uma coisa muito extraordinária. Ela descobriu a roda, assim. Ela descobriu que ela poderia ter acesso a Deus diretamente. E isso para ela foi libertador, assim. A minha mãe tem 76 anos hoje, e extremamente ativa, estudiosa, participativa, não tem tempo ruim para ela e tal. Meu pai, infelizmente, já faleceu, mas, assim, a minha igreja, a minha casa foi transformada por aqueles dias. E aí, desde muito cedo, então, minha mãe sempre foi muito envolvida com as coisas do Senhor, culto da tarde, oração. Então, eu sempre estava ali naquele contexto. Então, eu fui criado como criança da igreja mesmo, dormindo embaixo de banco, assim, né? E como é que você conheceu Lagoinha? Cara, Lagoinha, para mim, foi uma surpresa, porque Lagoinha, todo mundo conhece alguma coisa de Lagoinha, né? Não tem jeito. Ainda mais hoje em dia, né? Agora... É difícil, as pessoas nunca ouvi falar de Lagoinha, é muito raro, né? E eu lembro que eu tinha, 18 anos, quando eu comecei um projeto numa praça, chamado Sexta na Praça. Era um projeto de culto ao ar livre. A gente trabalhava muito com arte, né? Porque eu sou formado em arte. E a gente fazia muitas coisas assim, de teatro, dança, circo, essas coisas assim. E aí, nesse projeto,
durou ali alguns anos. Quando eu estava com uns 2012, Deus ele começa a tentar me trazer para um nível diferente, porque eu estava meio apático na fé, eu estava vivendo um tempo meio esquisito entre, sabe, aquela luta, né, entre o mundo e Deus e tal, e vivendo 007 da fé, então tinha um projeto, tudo dando certo, líder de jovens e tal, mas fazendo muita coisa errada por fora, escondido. Aquela luta interna ali que a gente passa na juventude às vezes, que infelizmente passa, né? E aí um amigo meu fez um convite, falou, poxa, vai ter um congresso em Belo Horizonte, você não quer ir com a gente e tal? E eu falei, congresso de quê? Ele falou, congresso do Diante do Trono. Eu falei, Diante do Trono? E o meu contexto era pentecostal, né? Então Diante do Trono cantava, sei lá, na Santa Ceia, né? Cantava na oferta, né? Porque geralmente era um outro contexto. Era mais né? corinho de fogo. Canela de fogo, reteté de Jeová, tô nadando no azeite, não consigo parar. Isso, é isso aí. E aí... Hino da harpa pra caramba também. Então era outro contexto. E aí eu falei, não, obrigado e tal, mas ele falou... E o Espírito Santo falou comigo, falou, vai. Eu falei, vai que eu vou mudar a tua vida. E eu tinha essa convicção. Então eu falei para Deus, então eu vou, mas se não mudar minha vida, eu também volto e chuto o balde, que eu também não vou ficar meio lá, meio cá, não. E aí eu fui para esse congresso, foi o congresso Vinho Novo, Odres Novos, do Diante do Trono. E aquele congresso teve Cindy Jacobs, profeta, teve tantas coisas, cara, que abalaram o Brasil, né? Porque em 2012 a gente tá falando do impeachment da Dilma, aquela loucura toda. Isso era abril. E essa mulher chamada Cindy Jacobs, ela profetizou tudo isso em abril, antes de acontecer em julho, né? Que começa a acontecer. Essas imagens rodaram o Brasil todo, né? Exatamente. Só que no final daqueles cortes que rodaram o Brasil todo dessa profecia, ela fez um clamor lá. Ela falou, cara, se você foi chamado para a missão e aquilo que Deus está fazendo aqui na sua nação e também nas outras nações, vem aqui na frente. E eu que, desesperado, fui lá para frente. E aí, né, aquele momento ali, uma bandeira do Brasil jogada sobre nós ali. E eu caio no chão, assim, chorando muito. E eu tive aquela impressão no espírito, assim, de Gênesis, né? E sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu te chamei. E, cara, eu sabia que Deus tinha me chamado para algo. E nunca tinha pensado em sair do Rio, no contexto missionário urbano. Sempre foi né, eu sempre fui envolvido com o contexto missionário urbano. E aí, saio do Rio, vou para Belo Horizonte para fazer o seminário. E aí, minha vida em 2 anos do seminário muda 20 anos, né? Porque aí, logo depois, na minha formatura, eu fui chamado para dar aula. 6 meses depois, eu estava ordenado como pastor em Lagoinha, pelo pastor Márcio Valadão, e líder já cheguei, eu lembro que eu cheguei e eu tinha 1 semana de Lagoinha, 1 semana de Lagoinha, quando eu fui convidado para participar do primeiro grupo, né, que eu fiz parte em Lagoinha, que foi no Inconformados, que foi o grupo de evangelismo do Inconformados. E com 1 mês eu já estava liderando, e eu falei, meu Deus do céu. Então foi tudo muito intenso, muito rápido, e depois disso, cara, aí já são quase 13, né? 12, 13 anos aí, que eu vivo intensamente no ministério, aí agora sim, o ministério missionário de maneira voluntária, né? Sim. De maneira integral, né? Demais, cara, que bênção, muito legal, né? Porque tem muitos jovens, muitas pessoas têm esse anseio missionário e assistindo e te ouvindo, fala assim, poxa, né, é possível, dá para fazer, é inspirador, né? O Carisma hoje, você seleciona quais disciplinas? Nossa, cara. Qual que pedir, né? Tipo assim, não. Na verdade, não. Na verdade, no Carisma, olha que coisa interessante, né? A grade mudou também agora, né? Sim, deu uma atualizada. Mas nós temos uma grade extensa ainda, né? E no Carisma é engraçado, porque como eu não tinha a ideia de que mestre era algo que Deus queria trabalhar na minha vida, eu sempre fui muito obediente. Então, quando o diretor do Carisma ele me convidou para dar aula, eu entendi isso como uma direção dele, não necessariamente de Deus para mim. Eu falei, não, Deus está abrindo essa porta, ele viu algo em mim, eu vou aceitar como obediência, porque ele era meu pastor. E entrei dentro dessa grade, mas aí eu entrei com a seguinte condição, olha que coisa doida, né? Entrando para dar aula no Carisma, um seminário que todo mundo era doido naquela época já, ainda mais hoje.
Mas entrei cheio de condições, né? E uma condição que eu falei foi, eu aceito se eu puder dar matérias que tenham a ver com aquilo que eu já carrego, com aquilo que eu já entendo, com aquilo que eu já ministro, né? E aí, dito e feito. Então, a primeira aula que eu dei no Carisma foi a Autoridade do Crente, que foi a Vanessa Capuchin, que era a esposa do diretor que dava essa matéria, e ela passou para mim essa matéria. Logo depois, então, eu comecei a dar as matérias que eu me identifico e são as matérias que eu dou até hoje. Então, eu nunca peguei matérias assim, surgiu uma oportunidade aí para dar essa matéria, vai lá, né? Já que você está começando, nunca, graças a Deus. Com pequenas exceções, assim, quando eu tinha que substituir o Léo, ou quando eu tinha que substituir algum professor, mas a maioria eu sempre defini isso. Então, as matérias que eu dou são realidades da nova criação, né? Que vai falar sobre o novo nascimento, vai falar sobre a questão da criação, da queda, da redenção e da justificação. Autoridade do crente, Cristo aquele que cura, que é uma matéria que tem muito a ver com o meu ministério, que sempre teve a ver com o meu ministério, até por conta da questão evangelística, né? A gente que é evangelista, a gente vive geralmente e tem essa predisposição para milagres, sinais e prodígios, né? Para aquilo que a palavra fala que é principalmente para o não crente, né? Sim. Então, o dom de cura sempre foi algo muito latente ali na minha vida, sempre. Então, Cristo é aquele que cura. Eu dou o nome de Jesus, que é a matéria que mudou tudo na minha vida, né? Porque o nome de Jesus né? Eu sou Rafael Jesus, né? Não tem outra pessoa para dar essa matéria. Mas é nome próprio, né? Então, não é. Quer dizer, hoje sim, né? Você colocou, ficou um nome que você criou para... O nome Rafael Jesus, algumas pessoas já sabem disso, por conta de podcasts mesmo. O meu nome, na verdade, é Rafael Coutinho. Meu nome realmente é Antônio Carlos. Meu nome é Rafael Coutinho de Azevedo. E aí, nessa sexta na praça, quando eu fazia esse projeto com 18 anos, um irmão que nos ajudava com som, ele falou pra gente assim, eu não sei, Rafael, mas eu tenho algo pra te dizer de Deus, cara. E aí eu falei, pode falar. O nome dele era Pomponera, infelizmente também já nos deixou. Ele falou assim, cara, algo me diz que um dia você vai ser conhecido pelo nome Jesus, cara. E eu não sei nem o que isso significa. E eu recebi aquela palavra ali meio que, amém, tal, sei lá, vou falar do nome dele, né? Vou pregar o nome dele. Você reconhecido como um pregador dele, né? Entendeu? Levei, né, dessa maneira e tal, e amém. Anos se passaram. Eu faço carisma e dentro do carisma, eu sou formado em arte cênica, né? Trabalhei muitos anos com teatro profissional e tal. E aí, quando eu fui pro carisma, todas as vezes que eu tinha um cabelo grande, barba grande, todas as vezes que precisava no Jesus, entendi. Rafael, tal, você pode falar, tal. Só que em Lagoinha, tudo vai tomando uma proporção gigantesca. Então, eu começo a fazer no grupo de teatro de Lagoinha, Jesus sempre em Lagoinha. Então, qual Rafael? O Jesus. Rafael, qual? Jesus. E aí, de repente, eu não sei quando exatamente, eu perco meu nome. As pessoas só me conheciam de Jesus, nem Rafael às vezes. Lá na sede, então, às vezes é só Jesus. Ô, Jesus, Jesus, pastor Jesus. É isso. Então, eu começo a perder o meu nome. Até então, era só um apelido, era só né? E aí, quando eu me formo, eu começo a dar aulas, como eu disse, que só tem a ver com cristologia. Então, eu tenho especialização em cristologia, acabei indo para essa área de falar mais de Jesus mesmo. E aí acabou virando algo ministerial, né? Então, algo que era um nome acabou virando ministerial. Pô, Rafael que só fala de Jesus, ele só fala de Jesus. Qual a principal pregação dele? É sobre Jesus, a aula dele é sobre Jesus. E aí começa essa coisa. Até o dia que eu começo a viajar muito, e aí eu começo a perder a noção do meu nome mesmo. Por quê? Porque as pessoas começavam a colocar nos bilhetes aéreos e tal, Rafael Jesus. E eu comecei a ter problema com isso. Porque eu chegava lá, o CPF, Rafael Coutinho de Azevedo. Não, mas esse aqui não é você, a reserva tá para Rafael Jesus. Nossa. E aí, meu Deus do céu, e aí explica. E aí pega a rede social, e aí mostra, e não sei o quê. Aí eu tive que mudar minha rede social, porque ninguém conhecia mais. E aí, né, até o dia que eu estava no Rio de Janeiro dando aula para um outro seminário, não era nem carisma, e um advogado, amigo meu, que se tornou amigo, falou assim, cara, seu nome, por que você não inclui Jesus no seu nome? E eu falei assim, incluir Jesus no meu nome? Ele falou, cara,
Você é conhecido como Rafael Jesus em tudo quanto é lugar, há anos já. Você tem problema, você está dizendo que tem problema o tempo todo com isso, de documento, de reserva em hotel, de reserva não sei aonde. Casamento que eu fui fazer e estava lá, ministro Rafael Jesus, na certidão da igreja, né? E aí, meu Deus do céu, não é o nome e tal. Então, um monte de problema com isso. Eu falei, podia ser. E naquele momento, naquele tempo, eu lembrei dessa palavra que Deus tinha me dado lá, em 2012, né? Em 2011, tinha me dado essa palavra que eu ia ser conhecido pelo nome dele. E eu falei, meu Deus do céu, eu não tinha entendido que era valendo, né? Literalmente. Que era literalmente. Então eu mudei meu nome, ficou Rafael Jesus Coutinho de Azevedo, né? Mudou no documento mesmo. Mudei no documento mesmo. Na verdade, eu ainda não fiz os documentos ainda por conta de alteração de passaporte e tudo isso, mas eu já assino Rafael Jesus, já tive toda a liberação, só não mudei os documentos ainda. Que bacana. E me fala um pouquinho dessa questão. Você é formado em artes, né? E trabalhou também muito com essa parte de teatral aí. Cara, eu era uma criança extremamente desesperada, né? Então, minha mãe era pedagoga, minha mãe é professora, então tudo que eu queria fazer, a mãe falava, vai, porque tirava um pouco do tempo dela, né? Porque eu era muito agitado, muito hiperativo, muito desesperado, fazia de tudo ao mesmo tempo. Então, eu sempre fui uma criança, um adolescente, um jovem, fazendo muitas coisas na escola. E, graças a Deus, eu estudei numa escola do Rio chamada Liceu, que era uma escola que tinha um movimento meio que de tudo ali. Então, eu me formei em artes cênicas com 17 anos e comecei a trabalhar muito com teatro profissional na época. Trabalhava com teatro infantil, com musical e essas coisas assim todas. E me formei em circo nessa mesma época. Então, eu me formei em palhaçaria, fazia... É mesmo, é? Que legal, cara. Eu até brinco, né? Você pode rir das minhas piadas porque eu estudei para isso. Porque eu me formei em circo, eu fazia malabares, cuspia fogo. É mesmo? Isso, eu tenho vários evangelismos que eu fazia, tem no meu Instagram aí, se você for ver aí, tem muita coisa dessa época. Que legal. Hoje em dia, obviamente que eu não cuspo mais fogo, mas agora pregando sai um fogo ainda. Mas assim, sempre trabalhei com isso. E isso também foi muito utilizado nas questões da evangelização e das missões. Ah, sim, né? Porque na minha época, porque vamos falar a verdade, a gente está falando de 15 anos atrás. Então, 15, 20 anos atrás, não era comum esse tipo de evangelismo artístico, né? Criativo. Então, a gente começa ali a encabeçar isso, e graças a Deus por essa ferramenta que Deus me deu no mundo, né? Porque eu estava nesse tempo formando, e a escola que eu formava não era cristã, né? O circo não era cristão. Eu formei lá dentro, mas eu descobri logo cedo, glória a Deus, que aquele talento que Deus estava me dando era para o reino. Então eu comecei a usar isso muito em evangelização, em missão. E aí, depois eu vou fazer uma faculdade de marketing e publicidade, que é a minha formação, primeira formação, até que eu encontre a teologia, né? Até que eu encontro a teologia e eu fiz o carisma, depois eu fiz faculdade, fiz especialização, fiz pós-graduação e continuo estudando até hoje. Cara, que demais, né? Você imagina toda essa capacidade circense, a parte de marketing e teologia, porque juntando, cara, dá um negócio bom, né? Mas você percebe nas minhas ministrações, eu sou teatral. Você vê que, você fala, cara, o cara é folclórico, né? Como diz... mas é por conta dessa veia. Corporal também, né? Eu sou um cara mais de expressar com o corpo. Isso foi o teatro que me deu. Porque o teatro me salvou, cara. Eu nunca fui um cara tímido. Mas eu sempre fui um cara, na minha adolescência, que achava que eu não tinha muito a dizer. Entende? Então eu nunca fui tímido. Eu sempre brincava e tal. Eu não tinha timidez. Mas eu sempre achava que aquilo que eu tinha para dizer não era tão importante. Então, eu era um cara muito do braçal, de ajudar na igreja ali, mas não necessariamente aceitar muito estar à frente. E o teatro, quando eu comecei a fazer na adolescência ali, foi o que me salvou, que me colocou à frente. Então, eu comecei a pregação, principalmente a pregação, muito baseada num estudo de palco. Então, quando eu tô ali pregando, o teatro até hoje faz muito sentido. Porque quando eu tô ali pregando, ministrando e tal, eu sei que eu preciso alcançar aquela pessoa que está ali sentada
E então eu uso todas as ferramentas. Então eu uso a oratória, mas eu também uso o meu corpo para que a pessoa entenda o desenho do cenário, para que a pessoa use. Então eu sou muito disso. E eu já sou um cara mais cômico, eu já sou um cara mais brincalhão, naturalmente. Então é claro que o palhaço tá ali ainda, né? Então isso é muito especial, assim, porque eu fui me vestindo de quem eu era. Essas camadas foram me dando pertencimento, Sim. identidade, sabe? De falar, cara, ó, se eu vou fazer... nunca foi uma intenção minha ser ministro. Nunca foi intenção minha ser pregador, muito menos professor. Se Deus me colocou nisso aqui, Ele abriu essa porta, e hoje eu amo fazer isso, e eu acho que eu tenho unção para isso, eu vou fazer do jeito que eu nasci para ser. Então eu vou vestindo essa capa e me tornando um pouco mais individual mesmo, um pouco mais eu. Sim. Então, eu nunca tive, por exemplo, aquela coisa assim, no começo, quando você começa a pregar, quando você começa a dar aula, é claro que você tem referências ali e você começa meio que encaixotar esse jeito da referência. Então, eu tinha, por exemplo, Subirá como uma referência. Então, é natural que você olhe para ele e você... Só que, graças a Deus, eu nunca tive muito essa dificuldade de ser eu. Entendeu? Eu não passei muito tempo assim copiando ninguém. Por conta disso, por conta de já ter muitas camadas ali, de falar assim, cara, se eu for pro púlpito, vai ser eu, cara. Cara, mas é impressionante porque isso é muito desafiador. Porque tem pessoas que têm um perfil, às vezes, mais alegre, mais cômico e tal, mas quando pisa no púlpito, no altar, vira uma chave de, pô, aqui eu tenho que ser sério. Aqui eu não posso, não sei o quê, né? E a gente vê assim que você realmente é o cara que tá embaixo do altar, tá dando aula, tá pregando. Porque para mim só servia desse jeito. Quando você anseia algo na sua alma, quando você anseia algo na sua alma, você tem que corresponder isso na sua alma, certo? Então, você pensa assim, não, qual a melhor maneira de fazer? Então, é natural que você olhe para alguém e, de maneira natural, você comece a copiar aquilo porque dá certo na vida de alguém. Então, tem muito aquela coisa, eu vou ser o próximo André Valadão, eu vou ser o próximo André Fernandes. Aí todo mundo começa a pregar impostado e falar frases de autoajuda e tal. Só que isso Deus chamou eles para fazer. Deus chamou o André Fernandes para fazer, Deus chamou o André Valadão para estar pregando, daqui a pouco soltar um espontâneo. Deus chamou o pastor Márcio para 60 pontos de pregação. Deus chamou a Ana Paula Valadão para eu vou viajar de avião. Deus chamou eles. E quando você deseja algo, não na alma, mas no espírito, você está pronto para fazer isso com aquilo que Deus te deu como ferramenta. Então você parte desse lugar de identidade, de aceitação, de falar, quem está me conduzindo é Deus. Quem está me levando também é Deus. Quem está soprando meu nome também é Deus. Por que eu faria isso de uma maneira diferente do que Deus me criou para ser? Isso é libertador também, né, cara? Libertador. Porque também você sabe que não é todo lugar que te comporta. Exatamente. Entendeu? E você não acha isso pesado. Então, por exemplo, na realidade do seminário teológico, na realidade do carisma, a gente tem N professores com N particularidades, liturgias, ensino, didática, tudo, né, cada um. Então você vai ter uma aula, às vezes extremamente linear, com um professor mais histórico, um cara mais sóbrio e tal, e a turma vai falar, meu Deus do céu, melhor aula da vida. Mas tem gente que vai olhar e vai falar, não gostei, ele é muito, muito linear, é muito difícil, a gente fica cansado, dá uma dormida. E tem eu, desesperado, dinâmico, brinco, falo errado, troco as palavras, sou né, aquela coisa de síndrome do pensamento acelerado, e brinco bastante e tal, não sei o quê. Tem gente que vai olhar e vai falar, meu Deus, melhor a aula do carisma, meu Deus do céu, esse professor é muito bom. Mas tem outra parte da turma que vai falar assim, não gosto, porque ele brinca demais, ele fala muito rápido, eu não consigo anotar. Você está entendendo? Isso é entendimento de identidade. E tá tudo bem. Qual tá certo? Os dois. Entende? Então é identificação. Então quem vai me levar hoje para pregar na sua igreja, por exemplo, e eu tenho esse cuidado hoje em dia de ir a lugares que comportam aquilo que eu carrego para que não seja desprezado aquilo que eu tenho e para que eu não gaste tempo com aquilo que não é o meu chamado. É verdade. Que não é o meu propósito. Então, quando eu vou para um lugar, eu me sinto livre. É óbvio que dependendo da liturgia, da doutrina de cada igreja, eu tento me ajustar ao máximo, porque eu não sou tudo isso. Mas, assim, libertador você entender o seguinte, Deus
tá fazendo, e eu não consigo fazer isso de uma maneira que não seja eu totalmente. Então você melhora, você aprende, você estuda, você tem ferramentas de didática de tudo isso. E claro que, como mestre, eu vou me aperfeiçoando, mas, cara, só tem como fazer esse negócio, sendo eu. Então é tipo assim, é o que tem para hoje. Então eu vou pro púlpito sabendo que, claro, que em algumas igrejas eu posso brincar menos do que em outras. Em alguns contextos, eu vou ser mais sério do que em outros nesse contexto, né? Mas sempre eu. Então eu prego em tudo quanto é lugar. Gente, é uma loucura. Eu tenho um primo meu que fala que eu tenho unção de camaleão. Que ele fala, cara, Rafael, é muito engraçado, porque você está na igreja do Pentecoste, do fogo no pé, do cavalo de fogo, e você está na mesma semana na igreja presbiteriana e pregando de maneira totalmente diferente, mas a mesma palavra. Sim. Eu tenho isso e eu acredito que isso seja do evangelista, essa faculdade, essa qualidade mesmo de mudar o método, mas não o discurso. A essência, né? É aquilo que Paulo fala, fiz-me de grego para com os gregos, romanos ali. É exatamente isso. Eu sempre tive essa condição por conta do evangelismo. Então, eu estar conversando com você na rua, por exemplo, e ver que não está entrando. E aí você vira a conversa e você usa um outro exemplo e você puxa para um filme. Eu sempre tive essa aleatoriedade que eu uso hoje nas pregações. E é engraçado porque hoje as pessoas vão me conhecendo mais, né? Vão tendo mais essa ideia, então elas já têm uma expectativa quanto a esse respeito. Por exemplo, eu chego aqui em Brasília, as pessoas já, quem me conhece, né, obviamente, já tem uma expectativa de saber o que vai, né, não necessariamente a palavra, mas saber como que eu vou lidar isso. Então as pessoas elas já vêm desarmadas, né? Sabendo, não, vai lá porque vai ser assim. E isso é muito bom. Por quê? Porque quando você está no púlpito, o que a gente via de muitos anos atrás eram pessoas gerando uma expectativa que não podiam corresponder. E quando você vê ministros hoje, graças a Deus a gente tem mais isso hoje, com homens sendo mais autênticos no púlpito, mais, né? A gente tem o Lucinho na nossa igreja, né? Então... Cara, não, a nossa igreja é surreal. É, surreal. Porque ela tem opções, assim... E a gente fica muito à vontade para justamente isso que você está falando, para ser a gente mesmo. Né? Exatamente. Você não vai ver na nossa igreja, raramente você vai ver alguém com as mesmas expressões do André. É muito livre. E isso é muito bom. Por quê? Porque aí, quando eu chego aqui na realidade do que me chamou, eu sei que eu posso ser eu. E isso gera uma expectativa interessante nas pessoas. Por quê? Porque quando você me olha no púlpito e me olha fora dele, como você disse, é a mesma coisa e tal, não sei o que, sempre do mesmo jeito, você olha ali e você fala assim, caramba, cara, Deus está usando esse garoto, esse moleque, então pode me usar também, do jeito que eu sou também. Isso diminui a expectativa no sentido de religiosidade mesmo, de você entrar no púlpito e você virar uma chave modo crente ativar e a pessoa olhar lá e falar, cara, nunca... Sabe? É aquela escola do Silvio Santos, né? Todo mundo, oi, mãe. Dentro da igreja mesmo, eu também eu tenho um pé na Assembleia muito grande. Minha família toda é da Assembleia. E eu me converti e toda a minha jornada de crescimento ministerial foi numa batista, só que foi uma batista extremamente pentecostal. Então as pessoas falavam, olha, é uma Assembleia disfarçada. A gente fez um congresso de jovens aqui em Brasília, isso em 2006, 2007, no ginásio de esportes que a gente tem no bairro chamado Cruzeiro. Eu trouxe o Marco Feliciano para pregar. Foram 4.000 e poucas pessoas aqui. Foi um negócio assim incrível. E ouvir e crer. Olha, meu Deus. Tava voando naquela época. O que tinha de Marcos Feliciano pregando era impressionante. Porque o Marcos Feliciano, do jeito que ele prega, é muito particular. Era caricato, né? Isso. E assim, cara, quem era pentecostal ali naquela época, jovem, adolescente, um pouco, que estava começando a pregar, imitava ele. Falava, meu Deus do céu, que agonia que me dá, cara. Porque não tinha essa identidade. Mas isso é muito comum em outras denominações, assim. A Lagoinha, ela sempre foi uma loucura, né? A Lagoinha tinha o pastor Márcio Valadão, batistão, mas tinha, sei lá, o Vinícius Zulato, tinha, né, com Cristo Vivo, com né, aquela pegada jovem, tinha o Lucinho, que era, né, aquela pegada aquela pegada né, de brincalhão e tal, e ao mesmo tempo tinha a Zenete, cara. Tipo assim, entendeu?
Tem o Richard. Tem o Richard, cara, que é um nerd, que é um... Bicho, que é um gênio, que é um gênio, nerdola, é um gênio, formado em física quântica e tal. E tinha, você tá entendendo? E tinha, sei lá, o carismático ali, palavra da fé e tal. Cara, Lagoinha sempre foi isso. Isso foi uma das coisas que mais me impressionou, porque eu não sou de berço de Lagoinha. Uhum. Quando eu chego nesse congresso, em 2012, e eu olho que ela tinha 12 mil pessoas no Expo Minas e uma multiforme graça, que eu falei, meu Deus do céu, tá todo mundo aqui. E tá tudo bem. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E então tá o calvinista, tá o arminiano, tá tudo aqui. Meu Deus do céu, que igreja é essa? Que loucura é essa? Como é que isso dá certo? Porque se você for ver bem, em qualquer outro lugar daria divisão, cara. Daria divisão. Em qualquer outro lugar daria divisão. E lá na Lagoinha o negócio, o ecossistema comporta. Funciona, né, cara? Gira, comporta, né? então liberta você. Eu lembro a primeira vez que eu preguei em Lagoinha, eu fui lançar meu livro. Foi a primeira vez que eu ministrei na sede, né? Em Lagoinha. Sempre o marco, né? Como alguns dizem, é o Vaticano, né? A chancela, né? É sempre um marco. E aí, quando a primeira vez que eu ministrei, eu fui lançar meu livro, fui ministrar em Lagoinha sede. Eu lembro até hoje, meu Deus do céu, cara, eu posso ser eu nesse púlpito, totalmente, sem nenhuma capa, nenhuma máscara, sabe? Isso é muito, muito especial, cara, muito especial. Porque geralmente você ganha isso com crédito, com tempo. Sim. Então, com tempo, hoje, ministrando há tantos anos, aí as pessoas já chamam você por aquilo que você é. Então você se sente à vontade nas igrejas de fazer isso, porque você ganhou credibilidade com o tempo. Na Lagoinha, não. Na Lagoinha você já começa como você é. Antes mesmo de ter alguma credibilidade como um grande pregador, como um cara... estourou, não sei o quê. Não. Você já é ensinado o tempo todo a lidar com aquilo que Deus chamou para ser na sua identidade. E isso é tão libertador, isso é tão especial. Verdade. Que isso impulsiona pessoas que não são. Então, quando você olha para o púlpito de Lagoinha e você, por exemplo, não é um grande orador, você olha e fala assim, cara, Deus pode me usar. Sim. Assim como você ora para o púlpito de Lagoinha, você fala assim, cara, mas eu sou muito profeta. Como é que eu vou fluir? Não tem como. Pô, mas é uma igreja que traz o Saulo, cara. Você tá entendendo? Que 5 minutos tá começando a pregar. Você fala, cara, o cara é profeta assim, o máximo que dá para ser. E você fala, meu Deus do céu, como é que pode? Só flui. Você fala, mas é o mesmo público que traz o Hernando Dias Lopes. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? É aquele conceito de muito mais é o que nos une do que o que nos diferencia. Eu lembro que uma das primeiras conferências que eu participei de Lagoinha foi a Conferência do Espírito Santo, ainda como aluno. E eu lembro que tinha, sei lá, foi o Hernando Dias Lopes, dando um exemplo, né? Hernando Dias Lopes, o Subirá, o Toby White e a Cassiane cantando. Pronto. Gente, que doideira. Que multiverso é esse aí? É isso que tá acontecendo aqui. Sei lá, Cassiane lá no 500 graus de Furo Fogo Santo e Poder, e depois entrava o Hernando Dias Lopes para pregar. Você fala, gente, tá acontecendo alguma coisa doida aqui. Cara, e fica maravilhoso. E fica. É impressionante. Porque existe uma graça na multiforme graça do Espírito Santo. Quando você aprende a fluir do jeito que você é, quando você aprende que Deus não pode ser encaixotado, há uma graça, cara, nisso, porque há poder nisso. A poder. Então, não é à toa que você vê curas, milagres, sinais. Não é à toa que vidas são transformadas. Não é à toa que essa visão ela tem empoderado não só hoje Belo Horizonte, mas o mundo. Sim. Não é à toa que a Lagoinha tem sido alastrada para cada canto. E essa visão do André Valadão, sabe, ela dá certo, cara. Na Global, né, o Flavinho, ele fala algo muito interessante. Ele fala, cara, se você respeita essa visão, você colhe dessa visão. E, cara, isso é muito verdade, cara. Porque, cara, a gente não é travado. Honra na global e colha na local, né? É isso. É isso. Cara, você honra a global e colhe na local. E se você respeita essa visão, cara, você colhe dessa visão. Isso é muito claro, porque Lagoinha, e eu tô falando de Lagoinha aqui muito, mas é porque a gente é apaixonado mesmo pela visão, não tem jeito, né? Mas, cara, você tem a oportunidade de ser você. Então, a gente tem a máxima, né, do pastor Márcio, que era você pode tudo, você só não pode
pecar. E, cara, isso é libertador para um jovem, por exemplo. Imagina, eu com 22 anos, começando a caminhada ministerial, sendo ordenado pastor, nem entendendo exatamente esse cargo ministerial, solteiro ainda, com toda essa... Cara, é muito, muito libertador. Porque senão você não tem como fazer, você quebra. E é isso que acontece muitas vezes, a pessoa vai se mascarando na religiosidade e tentando ser aquilo que ela não é, e encaixotar dentro daquilo que ela não nasceu para fazer, até que ela quebra. E aí você vê esses grandes nomes aí, daqui a pouco, bum, não aguentou a pressão. Quebrou, saiu, e apostatou da fé. E, meu Deus do céu, agora tá lá cantando no mundo. Aí você fica escandalizado. Mas é por quê? Porque dentro da religiosidade, você não pode ser você. Dentro da religiosidade, você é aquilo que precisam que você seja. Então você vai se mascarando. Uma hora essa máscara cai. Verdade. E quando cai, você não consegue retornar ao lugar. Agora, quando você tem um ambiente de falar assim, cara, seja você. Trabalhe naquilo que você é ruim, trabalhe naquilo que não dá, mude, altere, transforme. O que é pecado cresça, se liberte, né? Seja livre, mas seja você, cara. Porque Deus vai usar alguém como você nessa geração. Aí, cara, é mais fácil levar o ministério. E aí você tira um pouco do peso daquele cara antigo que dizia, nossa, saia do culto e falava, meu Deus do céu, ai, que peso. E tinha... Não, cara, não tem peso nenhum fazer o que eu faço. Eu fico cansado humanamente, claro que faço, mas não tem peso nenhum em fazer o que eu faço. Tem responsabilidade, tem, claro, temor em Deus, mas não tem peso nenhum. Por quê? Porque o que eu faço dentro do púlpito, eu faço fora dele. Como eu converso no púlpito, eu converso fora dele. Como eu ensino no púlpito, eu ensino fora dele. O que eu ministro no púlpito, eu também ministro fora. Meu Deus do céu, como é libertador. Você entrar no Uber e você ser você. Você está entendendo? Demais. Então, esse caminho de busca, de vestir a sua capa de identidade, é libertador. Eu aconselho todo mundo que está em casa, gente. Eu aconselho, cara, você que está ouvindo esse podcast, você que parou por aqui por acidente, ou você que botou por causa da thumb, cara, descubra aquilo que Deus te chamou para ser. E você vai realizar aquilo que você nasceu para fazer. Porque se você simplesmente começa a fazer algo sem entendimento do que você nasceu para ser, você pode simplesmente se acostumar com o fazer. E quando o fazer for tirado de você, você não sabe quem você é. Como nós tivemos a pandemia. A pandemia nos colocou em casa. E sem o fazer, o que a gente era? E sem o pregar? E sem o microfone na mão? E sem o holofote? Quem que a gente era? Se a gente só vive pelo fazer, quando o fazer é tirado, a gente perde tudo. Agora, quando a gente vive pelo ser, pela identidade, porque a gente vai fazer isso em qualquer lugar, seja no púlpito ou fora dele. Seja conversando 5 minutos com alguém no Uber, ou seja ensinando num púlpito ou num seminário. Então isso é libertador, cara, essa vestimenta, se vestir de quem você é. Isso é uma bênção. Olha, não sei nem o que dizer, gente. Eu acho que se você chegou até aqui, deixa o seu like. E se por acaso não é inscrito, se inscreva no canal. Nosso episódio esticou um pouquinho mais, o Marcos tá ali já, tá para me bater. E daqui, gente, o pastor já tá indo pro aeroporto. A gente vai pro aeroporto aqui mesmo. já. Então, a gente precisa encerrar. Pastor, para te encontrar nas redes sociais, canal no YouTube, tem Instagram, como é que funciona aí? Canal no YouTube é Rafael Jesus, né? Pastor Rafael Jesus. No Instagram, @rafael.jesus. E em todas as redes sociais eu tô lá, né? Em todas que ainda existem, né? Que ainda estão podendo ter no Brasil nesse momento. Exatamente. Acho que estão liberadas. As que estão liberadas a gente tem. Então, me encontra lá nas redes sociais. A gente tem também o canal no YouTube, com algumas ministrações, com algumas coisas que a gente tem feito. Eu tenho feito algumas séries lá. Vai lá e me encontra nas redes sociais. A gente está sempre ministrando. A gente está fora agora, né? Está em Londres. Então, nos ajuda também em oração. Nem falamos da Europa. Eu queria tanto falar da Europa. Mas, enfim, você volta aqui. Isso. Me ajude aí com essa oração. Ore por mim nesse contexto de igreja europeia, né? A igreja com tantos desafios. Então, a gente está em Londres lá semeando. Então, ore por mim por isso também. Pastorzão, obrigado. Deus te abençoe. Tamo junto. Tamo junto. Deus então abençoe. É isso, pessoal.
comenta aqui o que você achou desse episódio, deixa o seu like e compartilha para o máximo de pessoas que você puder, porque papos como esse são muito edificantes, abençoam demais, abre a cabeça de pessoas que às vezes ainda não entenderam algumas coisas do seu chamado, da sua vocação. E a aula que a gente teve nessa conversa aqui tá boa demais. A gente vai ficando por aqui, tem vários episódios para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.